Existe uma graça em desfrutar do conhecimento de Deus tão profundo que quando o teu entendimento está sendo aberto, é impossível você não prosperar nessa vida. Lembra que eu falei para vocês que prosperidade do cristão é a plenitude de vida para ele. E quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de vida plena, completa. Eu acho que é isso que vocês deveriam se empenhar mais em conhecer. Eu observei alguns movimentos e algumas denominações por onde eu tive a oportunidade de passar no decorrer da minha vida. Eu observei uma falha em todos aqueles segmentos religiosos. Eles não se empenhavam em conhecer de fato quem Jesus Cristo era. Eles perdiam muito tempo com sensacionalismo, outros perdiam muito tempo com seus cronogramas, seus programas, e outros perdiam muito tempo em fazendo as suas agendas, mas não ganhava tempo mergulhado na presença de Deus para seguir a Deus. Você sabe, uma fé viva, quem carrega uma fé viva, uma fé que anda em ação, vai sempre confrontar e vai sempre ofender quem tem uma fé inoperante. Uma fé verdadeira, e quem anda nisso, ativo na fé verdadeira, sempre vai confrontar quem não está na verdade, ou quem tem uma fé que ainda não está curada, porque a fé é um dom natural que está dentro de todos nós, e foi Deus que deu a fé para vocês. Vocês precisam manifestar fé. Por isso que Jesus espera que vocês venham crer na palavra dele, crer em quem ele é, para que vocês possam usufruir de quem ele é. Você tem que crer. Então pertence a vocês o dom de discernir a você mesmo e o que você quer. Já reparou que a maioria das pessoas, elas lutam para ser felizes? Quem luta aqui para ser feliz? E você sabe o que você precisa para ser feliz. Mas às vezes você não se esforça para colocar em ordem aquilo que você precisa para ser feliz. Você prefere andar em desordem e ser infeliz. Você prefere ferir as pessoas que estão do seu lado, porque você é um infeliz. Você fere quem está do seu lado, que quer ser feliz. E você torna a sua vida, a vida das pessoas que estão do seu lado, infeliz quando você não anda na sua identidade como um filho de Deus. Quando você não tem maturidade e responsabilidade com a palavra de Deus, a verdade de um filho de Deus, com o amor de Deus, você sempre vai ser infeliz e vai tornar as pessoas do seu lado infelizes. A imaturidade de um cristão, ela prejudica o testemunho do evangelho, ela prejudica a sua própria família, ela prejudica o ministério onde ela está, ela prejudica tudo à sua volta e a si mesma. Toda pessoa imatura é uma pessoa infeliz. Se você não alcançou maturidade sobre as suas próprias emoções, essas emoções vai sempre virar a arma contra você. Eu vou falando, o Espírito Santo vai acrescentando, amém? Aí no final você soma e guarda o que for bom, amém? No final a gente vê o que deu. Jesus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. A Paulo diz que nós vivemos, respiramos, nos movemos por intermédio de Jesus Cristo. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20 em diante, que a vida que ele tinha agora não pertencia mais a ele.
O corpo não pertencia mais a ele, mas pertencia a Cristo. Como quando Paulo diz em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5, nós somos propriedade de Deus, nós pertencemos a Deus, somos templo de Deus. Não vivemos mais para nós. Enquanto você persistir em viver para você e seguir o seu próprio entendimento, o que você acha por certo na sua razão, você sempre será infeliz na sua vida. A sua fé, ela nunca vai ser uma fé que produz justiça e poder para transformar a sua vida. Vocês já repararam que Deus, ele é contrário de tudo que você pensa racionalmente? Vocês já conseguiram reparar que Deus, ele é totalmente oposto aos próprios pensamentos do homem? Ele é totalmente oposto. E você já reparou quando você tenta fazer algo na sua razão, você sempre erra, mesmo que aquela razão antes foi algo bom, agora é algo ruim? Porque se você tentar operar hoje naquilo que você aprendeu ontem, que Deus te ensinou, mas se não tiver fé e a comunhão com a presença dele, é ineficaz, só vira razão. Você conseguiu pegar o pensamento? Ou seja, viver em Cristo é seguir de fato o Espírito Santo e ser participante do propósito dele para nossas vidas, para tudo que nós viemos fazer. Há algo que Deus quer falar com vocês aqui. Eu pedi ao Espírito Santo vindo para cá, Senhor, acrescenta o que eles necessitam. Não o que eu quero falar, o que eles necessitam ouvir. Eles precisam de fato da tua sabedoria, porque só a sabedoria pode transformar a vida deles. E é uma sabedoria que vem junto com a revelação. Toda área que você tem luta em você, que você não encontrou a paz, são áreas que você é ignorante na revelação de Jesus Cristo. Você não conhece a Deus nessa área. Por isso que é uma área que o diabo consegue te assolar. É uma área que ele consegue criar um campo para te pegar, porque você não tem o entendimento correto. Você sabe, outro dia eu estava no carro, aí eu ouvi uma palavra de sabedoria no áudio, no YouTube, de um americano. Ele falou da vida dele, falou assim que teve pais maravilhosos, que a mãe e o pai dele criaram um ambiente para ele viver desde criança, que mesmo que eles tinham falta e às vezes pobreza, ele nunca sentiu a falta e a pobreza. E a mãe dele, mesmo que ela não tinha recurso para comprar e fazer coisas que eles necessitavam, ela era criativa, e com aquilo que ela tinha, ela conseguia criar sempre novas coisas dentro de casa. E ela fazia do ambiente deles, o lar deles, belo. Aí ele continuou falando, eu fui ouvindo assim, falou que eles sempre se assentaram na mesa para comer junto. Ele nunca ouviu o pai dele, nem a mãe dele falar mal de ninguém. Ele cresceu dentro de uma dimensão ali, que os pais criaram para eles um ambiente, onde a cultura do reino, porque a mãe dele era uma mulher de Deus, e um homem de Deus, o pai dele, que eles nunca demonstraram desesperança, nunca precisaram agredir ele para corrigir ele. Por isso que esse homem foi um sucesso na vida, porque teve fundamentos corretos dentro de casa. Muitos de vocês aqui não têm paz em áreas da sua vida, carregam dúvidas, incertezas, descrenças, vocês têm medo do teu próprio pecado, das suas fraquezas, porque vocês foram assolados na família de vocês. Vocês foram pouco amados. O amor, ele nunca vai ser o suficiente. Tudo que você der nunca será o suficiente. Paulo diz em Efésios capítulo 5, que somos devedores do amor de Deus. Por máximo que você dê amor, você sempre está devendo amor. Você nunca será o suficiente. Nunca dará o suficiente do amor. Por isso que vocês têm que se empenhar ao máximo
e andar em amor. Porque se a gente aprende a andar em amor, nós aprendemos a ser maduros. Maturidade vai definir o teu nível de amor e respeitabilidade pelas pessoas. Um rapaz pediu lá nas redes sociais para me falar sobre maturidade. Fazer uma live e tal, fazer um vídeo, mas eu fiz umas anotações, só que não chega perto do que é maturidade, o que eu não tenho. Porque para tudo na sua vida você vai ter que adquirir maturidade em todas as áreas da sua vida. Você vai ter que adquirir maturidade para tudo na sua vida. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 13, sobre os 5 ministérios. E fala que é o dom de Cristo que Ele nos concedeu para que todos venham chegar na maturidade de Cristo, de quem Jesus Cristo é. Se vocês permitir que o Espírito Santo governe a sua vida, se você dedicar tempo na presença de Deus, se você colocar aqueles assuntos que você ainda não tem a paz de Cristo governando a sua vida, que vocês são assolados pelos rumores do passado, pelas coisas que já era para ter fechado, página que já era para ter virado, que você ainda continua vivendo o passado como se fosse hoje, isso te assola. Você não consegue ter uma vida de perdão, porque você fica amarrado ao que aconteceu lá atrás. Tudo isso só vai colocando uma montanha na sua frente que você não consegue enxergar além do que você realmente é, do que você é. Você deveria chegar além daquilo que realmente vocês são criados em Cristo Jesus. Essa montanha que está na frente de muitos de vocês, de emoções erradas, sentimentos errados, lembranças erradas. Aquilo que feriu o seu passado, que está no teu presente hoje te atormentando, você acaba olhando para isso e se esquecendo de olhar para aquele que está acima disso. Aí você ora muito pela solução dos seus problemas, mas você se esquece que a real solução dos seus problemas está na sua transformação pessoal. Se você gastasse menos tempo pedindo e mais tempo adorando a Deus e conhecendo a Deus, você seria mais próspero na sua vida. Existe muita coisa para vocês entenderem, irmão. E o entendimento é um dom de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Provérbios capítulo 4, ele nos fala para você: adquira sabedoria e sobretudo, use todos os teus recursos para adquirir entendimento, que fará prosperar todos os teus caminhos. Você pode ser uma pessoa que tem um espírito fervoroso para buscar poder de Deus, para orar em línguas, e isso não te transformar quem você é. Você pode sentir muitas coisas espirituais e a sua alma ficar menina, a sua alma ficar para trás. E você não crescer na sua alma, você não crescer na sua consciência, você não crescer no seu coração. Eu passei ao longo da minha vida me dedicando à vida de oração e rompendo muitas coisas em mim. Deus, Ele foi me encaixando e me ensinando a crescer e a prosperar. Ele foi me amadurecendo. Se tem algo que tem que acontecer com vocês que estão aqui, que são de primazia do ministério, que vocês vão ser coluna dos fracos que vão vir depois. Hoje, que aqueles que Deus trouxe não se tornar uma primazia, uma coluna de fé e poder aqui dentro, nós não podemos sustentar multidões aqui dentro. Então nós temos que se empenhar em trazer crescimento espiritual para vocês através da maturidade espiritual. O verdadeiro crescimento espiritual, ele vem e ele entra na sua vida, e só vai ser o crescimento espiritual quando você conseguir olhar para você e você ter paz. A paz vai definir o tipo de maturidade que você tem e aonde você está em Deus. Essa paz que excede todo o entendimento humano, que o apóstolo Paulo diz em livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, e no livro de Efésios capítulo 3, versículo 19. A paz que ultrapassa todo o entendimento, ela está conectada ao amor de Deus. Ali você começa a encontrar o descanso que você precisa para tudo na sua vida. Ali você encontra de fato
o que você é. E você precisa olhar pelos olhos do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida. Você sabe que vocês, a maioria de vocês, todos que estão aqui dentro, são cheios de fortalezas. Cheios de fortaleza. Como sempre digo para vocês, no mínimo você tem uma, no mínimo. É o mínimo do mínimo. E é muito raro você encontrar uma pessoa que só tem uma fortaleza. É muito raro. Geralmente as pessoas têm mais de 5, 10 fortalezas na vida delas. E elas são geradas desde que nós nascemos e começamos a ser doutrinados pelos nossos pais, na nossa vida. As fortalezas, ela está em tudo que difere dos seus pensamentos, tudo que é os seus pensamentos, toda a forma que você pensa, sente, age, interage com o mundo e com você mesmo. Por isso que quanto mais a verdade, o entendimento vai sendo agregado dentro de vocês, vocês vão rompendo contra o engano do diabo. A maioria de vocês é escravo de si mesmo porque acredita na mentira. Vive uma vida afastada da comunhão com Deus porque vocês têm fortalezas. E essas fortalezas só serão removidas através do poder do entendimento aberto pela revelação de quem Jesus Cristo é. Por isso que Paulo diz: Cristo em nós, esperança da glória. Maturidade é o senso de responsabilidade e sabedoria sobre as demandas e obrigações que nós temos na nossa vida como cristãos. Quando você encontra um cristão maduro, você encontra uma pessoa que tem um senso de responsabilidade e compromisso com quem ela é em Cristo. Ponto. Agora, quando você olha para um cristão imaturo, que não sabe quem ele é em Jesus Cristo, você sempre vê uma pessoa descompromissada com o amor de Deus e com as coisas que Deus colocou na vida dela. E coisas que Deus colocou na sua vida pode ser sua família, seu emprego, pode ser você mesmo, a sua saúde, sua alma, etc. Tudo que está à sua volta. Maturidade não tem a ver com gênero e nem idade. Ela depende da formação do caráter e habilidades pessoais e aptidão emocional e intelectual e intrapessoais para com tudo no geral. Você pode ter 40, 45 anos, você pode ser mais velho que eu e ser uma criança mimada. Que quer que o mundo todo gire à sua volta. O imaturo quer que tudo gire à volta dele. Ele não sabe viver sem mimos. E às vezes mimo não é pedir mimo, tadinho de mim. É fazer coisas que ferem quem está perto e força as pessoas a se submeter com dor a ela. Traz fardos e peso quem está à sua volta. As consequências das suas atitudes imaturas sempre faz as pessoas que estão à sua volta, a sua família, seus amigos, seus líderes, todos que estão à sua volta, a sentir peso, dor, sacrificar desnecessariamente por você. Vocês estão comigo? O comportamento de uma pessoa define em muitos níveis e aspectos da sua maturidade. Como é que é o seu comportamento diante das pessoas, diante da sua família? Como é que você reage quando as coisas não estão bem ao seu favor? A maneira que você reage quando os problemas chegam na sua vida define aonde você está, que paz você carrega e o que você tem de Jesus Cristo na sua vida. Se os seus problemas, as suas adversidades, a falta ou aquilo que você espera das pessoas não corresponde a você, o que você faz? Como é que você reage a isso? Você deixa de amar as pessoas, você deixa de ter comunhão com as pessoas, você deixa de fazer o bem quando alguém está te fazendo mal? Então você é imaturo. Mas quando você está maduro, a Bíblia diz: pagai o mal com o bem. A Bíblia diz: somos devedores do amor, independente se eu sou correspondido ou não, eu devo amar. O maduro ama, é o dever dele, o dever de um cristão próspero, uma pessoa que o diabo não pode dominar. Ela sabe amar.
A consciência madura assume as suas ações, seus atos, sejam certos ou errados. O maduro, até quando erra, ele sabe reconhecer e não transferir culpa para ninguém. Assuma a sua culpa e pare de culpar os outros pelos seus erros e seu fracasso. Quando aprendemos a assumir nossas responsabilidades dos nossos fracassos e parar de julgar o outro, isso aconteceu comigo por causa do meu marido, aconteceu por causa da minha esposa, aconteceu por causa do meu filho, aconteceu por causa do pastor. Não, assuma a tua responsabilidade e deixa de ser imaturo. A imaturidade, ela destitui vocês da herança espiritual, da bênção, irmão. Você sabe um problema que eu encarei muito no meu ministério, com pessoas que estavam à minha volta, que andaram comigo até o dia de hoje? Muitos que ficaram para trás, sabe por quê? Imaturidade. E quando você vê uma pessoa muito imatura perto de você, você sempre vai ver uma característica predominante nela. Sabe qual é? Semana que vem eu falo para vocês. Essa característica predominante é o orgulho. O orgulhoso é imaturo. Se tem uma coisa que destitui a pessoa das bênçãos espirituais, da comunhão com o Espírito Santo e da comunhão com quem está à volta dela, é o orgulho. Quando a gente é imaturo, somos orgulhosos. Por quê? O imaturo, ele não aceita a verdade como um presente de Deus, ele recebe como uma ofensa. Ele não aceita ser corrigido. Não aceita ser confrontado no seu engano. Posso continuar? Amém. Você vê aqui que as consequências que você pode colher com isso são inúmeras e não são boas. No livro de Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz para prosseguirmos para a maturidade. Depois vocês lêem. Prossigam para a maturidade que há em Cristo Jesus. As únicas pessoas no corpo de Cristo que estão preparadas para herdar bênçãos espirituais, para serem portadores de bênçãos, são as pessoas que amadurecem na sua responsabilidade como um filho de Deus, como um servo. Observei uma coisa na minha caminhada até aqui, que Deus ele foi acrescentando a maturidade na minha vida, me ensinando a ter justiça, compromisso no meu casamento, nas minhas finanças, no meu relacionamento com os filhos espirituais, com meus amigos. Em todas as áreas da minha vida, Deus teve que me corrigir, Ele teve que me ensinar e me amadurecer. E se tem uma ferramenta de correção boa, é a disciplina do Espírito Santo. Quando Ele está te disciplinando, o livro de Hebreus 12 diz, versículo 3, não se ofenda com Deus. Não se entristeça com Deus. Porque quando Ele está te corrigindo, é para o teu melhor. Como eu vou saber que Deus está me corrigindo? É muito simples. Tudo que começa a ser confrontado em você, é sinal que aquela situação da sua vida está te corrigindo. É bem sim. Obrigado por essa, Espírito Santo. Isso é um bom ponto para a gente colocar que estamos sendo corrigidos por Deus. Eu li um negócio num livro que tinha um senhor que estava num trem. Ele estava com as pernas esticadas, um trem, se não me engano era na França, com a perna esticada no outro banco da frente. E chegou o camareiro do trem, e tinha um outro senhor sentado do lado dele, e aquele homem foi mal educado com aquele senhor, e falou assim, por favor, tire o pé do banco, aqui não é sua casa. E aquele senhor não falou nada, ele tirou o pé,
e saiu. Aí aquele senhor falou para o homem que estava sentado do lado dele: se ele soubesse que eu tenho problema na minha perna, que eu não posso dobrar, ele não faria assim comigo. Se você tivesse um pouco mais de consciência que a pessoa que está do seu lado é feita à imagem e semelhança de Deus, você não falaria mal dela, você não feriria essa pessoa, porque você está ferindo a Deus. As consequências que nós colhemos, irmãos, por causa da nossa cultura, e lares destituídos da presença e da sabedoria de Deus, são inúmeras. Quantos de vocês já eram para ser pessoas muito prósperas nessa terra, mas não são, porque vocês foram destituídos, foram roubados, seus pais foram roubados pelo príncipe das trevas chamado Satanás. Ele é o oposto a tudo que é o amor e a verdade. Ele é oposto à verdadeira riqueza que Deus dá a um homem. Ele é oposto à sabedoria de Deus. Obrigado, Jesus. Esses dias que eu tenho passado mais em casa, estou trabalhando bastante na minha edificação pessoal. E estou trabalhando para vocês. O que a mão de Deus trabalha em mim, ela pode trabalhar através de mim. Toda área que você for edificado na sabedoria e no entendimento correto de quem Deus é, essa área será um instrumento de poder para transformar a vida de quem estiver perto de você. Você poderá influenciar a consciência daqueles que ainda não amadureceram. Então é importante o quê? Que vocês amadureçam e corram para amadurecer o mais rápido possível. Porque o mundo, a sua família e aquilo que o nosso ministério foi levantado para fazer precisa de pessoas maduras. Cada pessoa tem seu tempo para amadurecer. Isso vai depender das circunstâncias e obrigações que a vida impõe sobre o indivíduo. Eu observei pessoas que começou comigo na caminhada, amigos, na fé, sabe? Eu vi eles ficando para trás. Sabe por quê? Fala por quê? Porque fugiram das responsabilidades que a vida impôs sobre eles. Eu vejo pais abandonando as suas famílias, seus filhos pequenos, porque fogem da responsabilidade que a vida deu a ele. Por isso que será uma pessoa, como diz o apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, acho que no versículo 7. Ele diz que são pessoas que só conseguem ver o que está perto e não conseguem ver o que está longe, vivem tropeçando. Toda pessoa que negligencia essa verdade, negligencia o evangelho, negligencia suas responsabilidades, serão pessoas, se tornam pessoas que ferem a si mesmas. E quando você se fere a si mesmo, se prejudica a si mesmo, de alguma forma direta ou indireta, você sempre vai prejudicar quem estiver à sua volta. O perigo da nossa, se a gente deixar a imaturidade operar em nós, é fatalidade. Sempre haverá uma fatalidade por causa da falta de compromisso e senso de responsabilidade. Eu não posso transformar você. Quem está do seu lado não pode transformar você. Ninguém pode te transformar, e nem Deus, se você não permitir. Agora, quando eu dou permissão para o Espírito Santo, ele me conduzir,
me esclarecer nas Escrituras, me esclarecer quando eu estou em oração, abrir meu entendimento, eu estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida como um servo de Deus. E o que Ele constrói em mim hoje, amanhã será fundamento para Ele construir sobre mim responsabilidades que eu possa ser uma pessoa de influência, uma bênção para a minha geração. Se vocês não se permitir ser sondado por Deus, como Davi disse, se não me engano, Salmo 42, diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Esquadrilha o meu coração e vê se há algum pecado em mim. 42 ou 43, me perdoe, não me lembro. Vocês têm que colocar nessa posição onde Deus pode sondar vocês e mostrar para vocês que aonde o orgulho e a insensatez têm dominado a sua mente, as suas emoções. Como é que eu me coloco nessa posição, apóstolo? Seja ouvinte. Aprenda a ouvir mais as pessoas que estão do seu lado. Por mais pequena que seja uma pessoa que está do seu lado, ela sempre tem algo para nos acrescentar na nossa vida. Passa a sua vida inteira ensinando e dando espiritualmente o que você recebeu, mas esteja aberto para receber com aqueles que estão na caminhada com você aquilo que elas transferem para você. Isso é sabedoria. O Senhor está chamando vocês para um compromisso, irmão. Eu observo as pessoas se desanimando e parando na sua caminhada de edificação pessoal, de transformação pessoal, porque elas são imaturas. Porque no mês passado, retrasado, Deus fez uma grande bênção, deu muita alegria para ela, e nesse mês ela está sendo provada, tentada. E ela olha para o que está vivendo agora e se esquece de olhar para a promessa e andar por fé e não por vista. Quando você se esquece de andar por fé e confiança em Deus, infelizmente você vai olhar para você e você vai ver que as coisas não estão boas quando você olha para você. Aí entra o desânimo, aí começa a entrar a frustração porque você olhou para as coisas à sua volta, não está do jeito que você, Deus me prometeu, eu fiz um montão de coisas, eu ofertei, eu orei, nada mudou, está tudo do mesmo jeito, porque você ainda não mudou. A mudança que na sua volta primeiro começa em você. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Pessoas à minha volta, até da minha família, pessoas do meu grupo, pessoas de amigos, pessoas que eu conheço, foram tocadas por Deus depois que Deus me tocou primeiro. Quando eu me permiti que Deus me curasse, me trouxesse amor dentro de mim, eu aprendi a pedir perdão mesmo não tendo errado. Porque a sabedoria veio para conquistar, e a sabedoria traz para perto. Aí eu aprendi a conseguir vencer o meu orgulho pessoal e de me achegar àquele parente que não queria nem falar comigo e me chegar lá. E demonstrar amor. Demonstrar solicitude àquele que aos meus olhos não mereciam. Mas aí está a maturidade. Fazer, dar, independente de olhar cara ou mão. Temos que olhar para o coração de Deus. Quando eu olho para o coração de Deus, eu consigo operar em bondade sobre bondade, até com aqueles que aos meus olhos não mereciam. Aí vem a maturidade. Aí, se eu consigo amar os que estão perto de mim, mesmo que eles sejam falhos, eu vou poder ser cumpridor das leis do Evangelho que diz: amarás os teus inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Se você não consegue amar quem está dentro da tua casa, quem está aqui do teu lado, você nunca vai atingir essa intimidade, essa glória, essa dimensão de glória de orar pelos seus inimigos e abençoar os que vos perseguem. Não vai ser puro, vai ser religiosamente, vai ser coisa de boca para fora, não vai ser de coração para coração com Deus.
Se vocês estão tropeçando no amor entre vocês que são irmãos, imagine com aqueles que estão lá fora. Como nós vamos ganhar multidões para Jesus? Você vai acabar se ofendendo quando você olhar para o pecado alheio dos seus irmãos lá fora, os perdidos, ímpios. Se tem uma coisa que prosperou minha vida, irmão, que Deus teve que me tratar muito para me aprender, é olhar por essa ótica, olhar através da bondade de Deus. Porque Ele faz chover sobre justo e injusto. E é engraçado que as pessoas que vocês talvez mais julgam são as que têm as fábricas que fabricam lá o feijão para você comer. E são maçom. São bruxos, são feiticeiros. Mas o leite que você toma é da empresa dele. Se você não sabe. Mas aí que está a glória de Deus. Deus faz os filhos de Satanás trabalhar para mim. Tudo na sua vida começa a mudar quando a sua forma de enxergar as coisas mudam. Aí o crente religioso... Obrigado, Espírito Santo, por essa. Obrigado. Aí o crente religioso ia do diabo. Tudo é diabo. Aí o crente religioso, ele tenta fazer sempre alguma coisa para vencer o diabo. Sendo que nós não temos que criar um ambiente para destruir o diabo. O diabo, o status dele já foi definido na cruz. Ele já está debaixo dos pés da igreja, mas em breve ele vai ser esmagado por completo. Nós estamos acima dele, porque nós estamos em Cristo assentado à destra do trono de Deus. O diabo, ele é um instrumento na mão de Deus para aperfeiçoar até o santo, sabia? Quando Deus quis tratar no orgulho de Davi, ele permitiu o diabo ir lá tentar ele. E depois Deus transformou isso em glória. Deus permitiu o diabo entrar nos irmãos de José para tentar matar ele, vender ele para o Egito, para depois ser sustentado pelo próprio irmão que tentaram matar. Existem pessoas que ela vem na sua vida que parece que ela só veio para trazer calamidade e destruição para você. Mas na verdade elas veio para fazer você crescer. Você sabe uma coisa que um dia Deus me tratou muito. Um dia que eu treinei um rapaz, ministrei muito da vida dele, mas eu dei muito àquele moço. Ficou comigo no jejum. E aquele rapaz, ele se voltou contra mim, cara. Ele pegava todos os meus contatos do Facebook, ligava para todo mundo e chamava para o evento dele. Aquilo me irou, aquilo me irritava. Eu falei, Deus, olha a injustiça. Até que um dia, o Senhor falou para mim, você não vai orar por ele? Para me abençoar mais o ministério dele? Eu vou, Senhor. Falei, portanto, eu vou tratar agora dele. Quando eu orei para Deus abençoar ele, foi onde Deus pegou ele. Falei, meu Deus, eu orei para você abençoar e o homem foi tratado. Aí me ligou me pedindo perdão. Uau! Aí a gente vai aprendendo a orar pelos inimigos. Aí você começou a aprender a orar como? Da forma correta que Deus pode ir lá e tratar da pessoa. Não é daquela forma, Deus, estenda a tua espada na língua daquela mulher macumbeira lá, aquela fofoqueira. Corta a língua dela fora. Senhor, trata daquele cabeça duro do jumento do meu esposo, Senhor. Trata, Senhor, trata aquela papagaia dentro de casa. Aí vocês acabam orando. Aí vocês oram, com o espírito contrário. Estava lá o apóstolo do amor e o irmão dele lá, pediram para descer fogo para consumir o samaritano. E Jesus olha para ele, vocês não sabem que espírito vocês são ainda? Não, eu gosto do Antigo Testamento, meu negócio é o Antigo Testamento. Ih, se esconde desses, hein? Esses é olho por olho, dente por dente. Já era.
Se tu tem um pai e uma mãe dentro de casa assim, um irmão, já é. São pessoas que para viver em paz, viver bem, você tem que fazer tudo que ela quer. Tem que estar tudo do jeito dela. Aí faz todo mundo à sua volta ser escravo. E perde a felicidade e a alegria de vida. Mas quando você faz tudo para fazer a pessoa do teu lado feliz, tu terá um ambiente de felicidade na tua casa. É isso que eu tenho aprendido. Fazer as pessoas felizes perto de mim. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, carregai os fardos um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando você ajuda seu irmão a carregar o fardo dele, não coloca mais fardo sobre ele, quando você entra nessa maturidade, você vai prosperar a sua vida. A vida de vocês vai ser mais leve, porque vocês estão ajudando a tirar a carga um do outro. Quando você vê irmãos em dificuldade, atravessando desertos e tribulações, a primeira coisa que às vezes as pessoas têm a tendência, quando a pessoa não vem para a igreja, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa tem atitudes de irado e papapá, é julgar. Não julgue, ame. Ame. Nunca permita que a desesperança opere no coração de vocês, em nada da vida de vocês, em nada do que vocês creem que Deus é possível Ele fazer. Nunca deixe o diabo roubar a esperança de vocês. Nunca deixe. A esperança é um elemento fundamental para andarmos em conquista. Se eu deixo de ter esperança que Deus vai transformar minha família, que vai transformar as pessoas que estão no meu ministério, que Ele vai mudar, Ele vai cumprir, eu parei de confiar em Deus. A confiança é o segundo elemento principal, na verdade o primeiro, confiança para vir esperança. Se não confia, você não consegue esperar. Então confiança e esperança, elas andam de mão dada juntos, para que vocês não tropecem na fé. Às vezes você vê a mão de Deus trabalhar na sua vida numa semana, e na outra semana parece que a mão do diabo começou a trabalhar. Qual é a sua tendência? Ó vida, ó céus, me mata logo, Jesus. Mata! Me mata, quero morrer, porque o Senhor me trouxe para viver. Aí isso aqui é o fácil, né? Ele te matar é fácil. Se ele te matar, quer te levar para o céu direto, ele é obrigado a te levar para o céu, né? Lute pela tua salvação. É isso mesmo. Às vezes nós somos covardes. Covarde conosco, covarde com a nossa família, somos covardes com nossos irmãos porque não temos às vezes a humildade de se arrepender e pedir ajuda. Às vezes não temos a humildade de andar em unidade, pedir socorro. Nós somos um corpo e precisamos um do outro para sobreviver. Se você deixar o diabo colocar tropeço em você, ao ponto que você se amargura, e deixa a raiz de amargura criar raízes profundas no teu coração, os seus relacionamentos serão contaminados, você nunca terá o sentido que é uma vida de unidade, companheirismo com teus irmãos. Eu cheguei onde cheguei porque eu tenho pessoas do meu lado que me ajudaram. O que eu faço por eles, eu sempre recebo em troca, porque aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer vós primeiro. Se você quer que teu esposo te ame mais, ame ele mais, mesmo que ele não mereça. Se você quer que teu filho te ame mais, te respeite mais seu filho, ensine ele que você ama ele. As coisas vão mudar para você quando você mudar a favor das coisas que estão à sua volta. Toda pessoa madura possui a capacidade de conviver em paz consigo mesma e possui plenitude de vida. Ser possuidor dessa paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele ensina uma regra para vencermos a ansiedade.
Não andeis preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus com ações de graça, louvando, ou seja, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Aí você consegue entender o que é a verdadeira oração. A oração, quando você está no momento da necessidade, está no descanso. Aí você vê que, peça a Deus, não ande ansioso. Não ande ansioso, aprenda a colocar nas mãos de Deus com ação de graças. É o segundo ponto importante. Que a ação de graça é a gratidão que nos traz confiança que Deus é verdadeiro, que Ele é fiel. Quando eu apresento uma necessidade a Deus, eu lembro da fidelidade que Ele me fez no meu passado. Lembrar das boas coisas, como Jeremias diz, me traz, Senhor, minha lembrança, o que me dá esperança. Fortalece a nossa fé e a nossa esperança para aquilo que nós precisamos no momento. Quando nós aprendemos da ação de graça, ou seja, aprendemos a ser gratos pelo que Deus já fez até aqui. Até aqui me ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor. Davi, ele falava das suas expressões profundas, das suas dores profundas, das perseguições que eles estavam passando, pedindo socorro de Deus, e no final, ele agia com ação de graça, ele falava, eu sei que o meu Senhor se levantará ao meu favor. Ele diz, louva o Senhor porque Ele ouviu minha oração, seus ouvidos se inclinaram ao meu clamor, e eu fui livre dos meus inimigos. Ele sempre, no final, ele dava uma ação de graça. A ação de graça, a alegria que um cristão anda, define de fato que as suas orações serão respondidas. Mas quando você ora amargurado, quando você ora desesperançado, quando você perde a alegria em quem Deus é, você perde a esperança da tua própria oração. Você não confia nem no que você ora. Você acaba de orar na tua casa e vem pedir oração para o pastor na igreja. Isso é um erro. Porque tudo que nós pedimos em secreto, o Pai nos responderá. Mas Ele fala, entre em secreto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai. Aí Ele fala de relacionamento com o Pai, Ele não fala, ora ao seu Deus. Quando eu olho para Deus como meu Pai, irmão, esses dias eu tenho passado uma transformação em minha vida tão grande. O nascimento da Noemi me trouxe tantas bênçãos ao meu coração, que me fez não somente me sentir como um pai, mas me fez me ver como um filho melhor. Me fez me ver como Deus me ama mais. Existem coisas na natureza que nos ensinam as coisas espirituais. As coisas que foram criadas são reflexos daquelas que foram criadas na eternidade. As coisas criadas, elas vêm da eternidade, elas são reflexos. Por isso que Paulo diz que os atributos de Deus, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, são conhecidos em toda a criação. Podemos conhecer Deus através de toda a criação. Você vê que Jó fala, Deus estabeleceu o mar, o seu limite. Deus, Ele estabeleceu um limite para tudo na sua vida. Aprenda a andar dentro dos limites da sua fé. Não sonhe demasiadamente, mas sonhe confiadamente que Deus está com você. Aprenda a olhar com objetivo para a sua vida. Aprenda a acordar mais cedo. Aprenda a orar. Aprenda a meditar nas Escrituras. Aprenda a ter responsabilidade com o seu crescimento pessoal, irmãos. Não faça de um culto o teu tudo. Você está errado. Você está errado. Aqui Deus aponta o caminho para todos nós seguirmos, mas é na sua casa que você vai seguir. É no seu dia a dia que você vai andar nesse caminho. E para você andar nesse caminho, você vai ter que adquirir mais entendimento do que Deus está falando para você aqui hoje. Lembra que eu estava falando que eu estava ouvindo aquele homem de Deus falar da família dele? Lembra? Aí veio um pensamento em mim, eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, Senhor, se talvez eu tivesse a metade das bênçãos e o estudo que esse homem teve, talvez seria uma pessoa muito melhor hoje. Na hora o Espírito Santo falou para mim, eu te dei a chave do entendimento, e você pode ser tão maior quanto ele. Você pode ser uma pessoa tão melhor quanto ele. Vai depender do quanto você vai usar o que eu já coloquei em você. Use seu entendimento para alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você quer em mim. Eu já te dei o entendimento. Quando ele falou isso para mim, irmãos, não é só essa palavra que eu vi. Eu vi algo espiritual dentro de mim, mais profundo do que a palavra. Eu consegui olhar para dentro de mim e ver o entendimento que ele colocou em mim de buscar essa justiça.
E o Senhor falou, pelo fato de você reconhecer e ver isso como uma bênção do que Ele falou na família dele, é o sinal que você já tem entendimento para alcançar isso também na sua vida. O fato de vocês aceitar o que eu estou falando, o fato de você desejar o que eu estou falando, o fato de vocês desejar crescer espiritualmente, já é um bom ponto que Deus pode usar isso ao seu favor. É isso. É isso que traz o rompimento na nossa vida. Usar o entendimento. Quantos de vocês se esforçam para usar o entendimento para mudar a sua vida? Poucos. Pouco esforço. Se você fosse 20% mais compromissado com a oração e curar a sua vida, corrigir a sua vida na palavra de Deus, como seria a sua vida hoje? Só 20%. Como é que você pensa que você estaria aqui hoje? Como é que estaria a sua família, as suas finanças? Como é que vocês estariam? Por isso que eu falo que nós temos que vencer fortaleza através do poder revelado, a sabedoria de Deus. Porque quando nós começamos a romper essas fortalezas na nossa mente, fortalezas de descrenças, fortalezas de coisas que achamos que são corretas, você não tem que achar, você tem que ter certeza do que Deus diz. Não ande naquilo que você acha, ande naquilo que você tem a certeza. Andar no que você acha que é certo não provém da sabedoria, porque você pode tropeçar a qualquer momento, porque a dúvida está ali com você. Eu acho que Deus me trouxe para esse ministério, eu tenho dúvida ainda, então sai fora, porque você vai tropeçar. Porque qualquer coisa que te desagradar, o diabo vai usar isso contra você, vai falar, tá vendo? Vai te apontar. Nunca deixe que a descrença esteja no teu coração. Remova ela com a verdade. Você não está passando o que eu passei, irmão. Eu passei talvez coisas muito piores que vocês nunca vão passar na vida, irmão. Não vou nem falar de batalha espiritual com vocês, do que eu passo todos os dias da minha vida. A vida é feita de batalha. E só alcançam a paz aquele que vence a batalha. Se você conseguir andar e procurar essa sabedoria que Deus quer te dar, você vai ver que as coisas vão começar a melhorar ao seu favor. Toda pessoa madura sabe ser seletivas. Optam por coisas que realmente importam e deixam as situações menos importantes de lado. Quando vocês começarem a ser seletivos na vida de vocês, a optar por coisas que vão agregar valores, que vão construir fundamentos na sua vida, que vão te abrir entendimento, te trazer mais inteligência, te fazer uma pessoa mais sábia na vida, e parar de perder tempo com coisas irreais, parar de perder tempo com aquilo que não te edifica, deixar de lado coisas que não são significativas para vocês, você será uma pessoa cada dia melhor e mais próspera. Agora, se você perde muito tempo vendo filme, muito tempo vendo o que não presta, você fica na frente da televisão quanto tempo? Se você perde muito tempo olhando para o teu Facebook, muito tempo olhando para o seu WhatsApp, você esquece de ler, você será uma pessoa pedinte. E na igreja a gente não podemos ter mendigos espirituais, que andem com autocomiseração, sempre pedindo socorro, socorro, socorro. Ai, 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 Deus se esqueceu de mim. A culpa é sua, a responsabilidade é com cada um de nós. A responsabilidade para o nosso crescimento e a nossa transformação vai depender de quanto vamos se empenhar para a nossa transformação de coração pessoal. Quando o seu coração começa a ser transformado por esses valores, você começa a crer neles e buscar os valores corretos na sua vida, teus pensamentos começarão a ser mudados, a tua forma de agir começará a mudar, a sua forma de interagir e de se relacionar com as pessoas que estão à sua volta será mudada. Aí você vai começar a colher novos frutos na sua vida. Se você não está satisfeito com a vida que você tem, com a forma que está a sua vida, mude o que você está semeando. Isso aí é só um reflexo de como você semeou desde o teu passado até agora. Vocês estão colhendo o que vocês semearam. Gálatas capítulo 6 diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, isso colherá.
Quem semeia destruição, pecado, colherá corrupção, destruição. Mas quem semeia vida, colherá vida eterna. Colherá incorruptibilidade. Se você semeia amor, o que você vai receber, irmão? Ódio? Você vai receber o quê? Se você semeia compaixão, você recebe o quê? Mas se você semeia julgamento, o que você colhe? Não julgue para que não sejais? Porque com a mesma medida que você julga, você é julgado. Quando nós olhamos para Cristo e entendemos que nós somos cristãos, existe um valor central em Cristo. Existe um valor que levou ele para a cruz. É o valor central da paixão dele, da paixão da cruz. Chamado entrega. É com essa consciência que a gente vai tomar Santa Ceia hoje. Tive uma visão ontem, eu vi como se fosse um americano na minha frente, o pregador parecia e falava assim: a coisa da consciência é séria. Aí eu voltei dessa visão, fiquei pensando: o que o senhor quer falar comigo, Senhor? Eu fiquei matutando o dia inteiro. A coisa da consciência é séria. E fiquei pensando. Você sabe que uma das bênçãos que eu tenho de ficar na presença de Deus em oração, eu consigo ver meu futuro mudar diante dos meus olhos espirituais antes que aconteça. Eu já tenho alegria e ação de graça das minhas orações respondidas antes mesmo que eu peça. Eu ouço ele me chamar para orar, vamos orar? Eu falo para o meu irmão: amor, segura as coisas aqui que eu estou subindo para orar rapidinho. Quando eu entro no quarto, ele já está me esperando ali. E ele já me leva. Quando você aprende a se lançar nesse oceano de relacionamento com Deus, você não vai conduzir mais a sua vida por você mesmo. Deus é quem vai fazer você nadar nesse oceano. Ele estará com você ali. Vocês têm que parar para refletir como está a sua vida. O que você vai fazer amanhã quando você acordar? Geralmente o último pensamento que você dorme com ele é o primeiro que você acorda com ele. Porque antes de dormir você não ora, tira um tempo a sós, escreve numa folhinha tudo que você deseja que Deus realize na sua vida. E marque um horário com Deus todo dia de madrugada, manhãzinha, para você falar com Deus. Se você tem muita fadiga para acordar de madrugada, muito cansaço, você vai ter que lutar contra isso. E vai uma receita para vocês: tome magnésio com dimalato, que vai ajudar você a ter maior disposição. Eu tomo 2 cápsulas de magnésio com dimalato antes de dormir. Quando a Noemi começa a chorar 3 horas da manhã, eu já pulo assim, ó. O que foi, minha filha? Teu papai está aqui. Aí eu falo assim: obrigado, Senhor, por esse despertador maravilhoso. Porque esse me arranca da cama. Esse me arranca da cama. Isso me leva daqui a pouco para o quarto de oração. Engraçado que esses 3 últimos dias foi interessante. Ele me acordou às 5 da manhã. Aí no outro dia, eu pedi a ele, estava numa visitação da presença de Deus, eu falei: Senhor, por favor, quando for a madrugada do dia seguinte, me acorde debaixo dessa mesma dimensão, Senhor. Que ela me acompanha para o dia seguinte, madrugada, porque eu quero ficar com o Senhor. No dia seguinte, às 3h59 da manhã, ele me despertou naquela mesma dimensão. E eu voltei a interagir com a mesma glória do dia anterior.
E eu continuei com ela na madrugada às 4 horas da manhã. Aí nessa madrugada ele me acordou às 3 da manhã. Aí eu fui de 3 a 5 em dimensão de glória, depois ele me levou. Bom, eu... Se você passa a se esforçar e a colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem na sua vida, a tua vida vai mudar. O autor da bênção e a fonte de toda a provisão é o nosso Pai. Quanto mais próximo dele você está, mais suprido você se torna. Você só não está sendo suprido nas necessidades da sua vida porque você está distante de Deus. Algo em você ainda não está perto de Deus o suficiente para que você veja a bondade dele e receba da mão dele.